segundo Congresso de Criação Atoral. Eu sou Juliana Caligares e eu estou aqui para conversarmos um pouco sobre o estado de prontidão do ator na cena. É um tema vasto, um tema bastante importante, muito explorado. Então, a minha ideia, a minha proposta é desenhar uma linha de raciocínio para a gente investigar um pouco esse tema tão importante, tão caro para nós artistas do corpo, artistas da cena. Uma coisa com a qual nós nos deparamos sempre em sala de trabalho é com este estado de prontidão para a cena. E ele é, portanto, o estado do treinamento em si. Qual o melhor método, qual a melhor forma de disponibilizar o meu corpo para o jogo com o meu companheiro de cena? Por meio de quais processos eu posso jogar com o meu companheiro de cena? E também, como através do meu estado de prontidão eu posso evitar acidentes, hematomas e que tais que possam acontecer comigo ou com o meu companheiro de cena? Como eu posso me precaver para que o jogo, a cena, o estado cênico ocorra da melhor maneira possível? Temos muitos mestres e mestras no mundo ocidental, ao longo da história do teatro, falando agora mais especificamente do século XX, que já trataram do estado de prontidão do ator para a cena. Entre eles, mulheres e homens importantes para nós que pensaram teatro, que escreveram sobre teatro, que fizeram do teatro uma tábua do pensamento humano, uma matéria do conhecimento humano como outra qualquer. Dentre eles, a gente pode citar alguns: Stanislavski, Artaud, Grotowski, Brecht, Eugênio Barba, Peter Brook, Eugênio Kuznet, Augusto Boal, Luiz Otávio Burnier, Maria Thaís, Paul Liquito, Denise Stoklos, alguns. Todos com seu legado para a história do teatro, para as artes cênicas, para a pesquisa estética. Muito bem. Então, a partir destes autores, como pensar o estado de prontidão para a cena? Como, a partir da minha experiência como atriz, professora e diretora de teatro, que também assimilo várias técnicas, pensar o estado de prontidão para a cena? No que implica a prontidão? O que é prontidão? Gostaria que a gente pensasse junto. A prontidão, ela pode ser definida como a qualidade daquilo ou daquele que é pronto, como presteza. É estar de sobreaviso quanto a algo ou alguma coisa que está prestes a acontecer. É um estado de preparação prévia. É o ato de estar disponível, desimpedido, pronto para agir imediatamente. É uma condição de quem está pronto para realizar algo. E é isso que vai demandar do ator o treinamento. Então, prontidão significa agilidade e rapidez de compreensão para a execução de alguma coisa. Essa agilidade, essa rapidez requerem desembaraço ou facilidade para a realização. Ou seja, requerem simplicidade de entendimento e de efetivação. Olha quanta coisa que a gente tem que lidar para a gente estar pronto para ir para a cena. Quanta coisa com a qual a gente tem que lidar para estar pronto para ir para a cena. Então eu gostaria de pensar que são estados de prontidão, que são sinônimos de prontidão: desembaraço, agilidade, destreza e facilidade. A prontidão é a soma de duas situações que devem ocorrer simultaneamente: ter uma habilidade e estar disposto a desempenhá-la. Então, pensando que qualquer habilidade só se desenvolve com treinamento e dedicação, portanto com prática, eu gostaria de propor a seguinte equação: prontidão é igual a ter uma habilidade mais estar disposto a desempenhá-la. Se uma pessoa tem uma habilidade, mas não tem disposição ou não sabe como fazer para usá-la, ela não estará pronta. Igualmente, se estiver disposta, mas não tiver a habilidade requerida para isso, também não estará pronta.
Em educação, se diz que prontidão significa ter um nível suficiente de preparação e interesse para iniciar a aprendizagem de alguma coisa, seja ela qual for. Isso tem muito a ver conosco. Ainda em educação, por exemplo, o estado de prontidão para a aprendizagem ou para a realização de alguma coisa está intimamente ligado à questão do treinamento prévio. Ou seja, para ter prontidão, o estudante tem que ter treinado algumas habilidades antes. O próprio estado de prontidão requer treinamento de prontidão. Esse treinamento prévio se refere a capacidades de uma criança, por exemplo, durante seu aprendizado, de empregar em determinada tarefa habilidades iguais às exigidas pela situação. Pessoal, isso agora é muito legal, veja bem. A prontidão para a aprendizagem depende de alguns aspectos, tais como um certo grau de desenvolvimento mental, coordenação dos olhos suficiente para uma percepção do todo, habilidades para atender a símbolos, sim, para atender a símbolos ou ao universo simbólico. Experiências anteriores para que a criança possa relacionar o que lê, seja no ambiente, no papel ou na tela, às coisas que já conhece. Interesse ou desejo de aprender e maturação intelectual, social, física e psicomotora. Agora vamos fazer a ponte com a nossa área. E no teatro, o que é? Vamos tentar desenhar aqui um raciocínio. Então eu posso dizer, por exemplo, que no teatro, prontidão é presença. Sinônimo de prontidão é presença. Presença cênica. Ok. Até aqui a gente construiu uma base a partir da qual a gente vai desenvolver um raciocínio e vai tentar sintetizar esse raciocínio. Vamos adiante. Vamos esmiuçar isso aqui. Quando falamos em prontidão no teatro, geralmente nós usamos esse termo na sua acepção de corpo alerta. Um corpo em estado de presença, um corpo aberto para o jogo com o outro. Tem uma joia da coroa escondida aqui. Acompanha comigo. Um corpo em estado de presença. Um corpo aberto para o jogo com o outro. No entanto, esse conceito, em algumas experiências do teatro brasileiro atual, falando agora um pouco do cenário brasileiro, plural, complexo, aberto a muitas interpretações, precisa sempre ser problematizado a partir da intencionalidade pretendida pelo atuador, pois, por exemplo, até na chamada não representação, existe prontidão corporal, psicofísica e mental sendo processada em cena. Gostaria de desenvolver mais um tópico para a gente acrescentar mais reflexões ao nosso pensamento sobre o estado de prontidão. Com base nos estudos das ciências cognitivas que investigam as relações entre corpo e ambiente, é possível, faz sentido pensar no corpo do ator como um fluxo contínuo em estado de prontidão. Um fluxo contínuo em estado de prontidão e presença. Um fluxo contínuo em estado de prontidão, presença, emoção, imaginação, razão na sua relação com o ambiente. No caso, o ambiente da pesquisa teatral. Já estou relacionando conosco com a nossa arte. Circunstanciando, Antônio Damasio, neurocientista, cientista cognitivo, é uma pessoa muito atenta ao trabalho do ator, ao estado de prontidão corporal do ator. Diz ele que a emoção e o sentimento são as primeiras formas da relação de um organismo com o mundo. Nessa relação, o organismo se relaciona com um objeto ou uma situação. A emoção indica ao organismo a existência desse objeto e dessa situação. A emoção faz a ponte entre o objeto externo e o organismo.
O organismo é dotado de um mecanismo de autorregulação homeostática, cuja função é manter uma estabilidade interna face ao externo. Assim, a emoção desencadeada no organismo na sua relação com o objeto, situação externa, desestabiliza o organismo, provocando o organismo, instigando o organismo a gerar uma reação adequada para aquela situação. O que o ator faz é artificializar esse estado, porque nós somos construtores de um estado. Vamos continuar esse raciocínio. A emoção gera estados corporais em reações físicas passíveis de serem percebidas por um observador externo. O nosso observador externo é o apreciador da nossa obra de arte, é o nosso receptor, é o espectador. Segundo Damasio, o ator treinado, ouso dizer, atleta das emoções, agora baseada em Schechner e Artaud, esse ator treinado, ele simula esses estados psicofísicos emocionais através da prontidão que o seu trabalho exige, para executar ou recriar estados psicofísicos e emocionais ficcionais, não seus, mas sim daquilo que nós convencionamos chamar de persona, o personagem. Então o ator, ele passa por estados ficcionais, emocionais, psicofísicos que são gerados e administrados por ele próprio. Agora então, citando diretamente Damasio, abre aspas, uma das razões pelas quais nós admiramos os bons atores é que eles conseguem nos convencer de que são outras pessoas, que possuem outra mente e outro self, mas sabemos que isso não é verdade, que eles apenas transmitem engenhosas simulações e valorizamos este trabalho devido à sua dificuldade, porque o que os atores fazem não é natural. Fecha aspas. Para a gente ter uma melhor compreensão da relação prontidão é igual corpo e mente igual presença, eu vou recorrer ao Stanislavski para situar o discurso do Damasio com a nossa reflexão sobre prontidão. É lógico que eu considero que o Stanislavski teve uma série de prosseguidores e desenvolvedores. Bem, para ele, para o Stanislavski, era importante pensar um meio pelo qual o ator respeitasse as leis orgânicas da natureza como uma forma de conquistar uma interpretação teatral que fosse ou que parecesse natural. Através dos seus processos de pesquisa, o Stanislavski sugere que o ator poderia buscar ações físicas, aquelas emoções e sentimentos de uma pessoa em seu cotidiano, porque ele via ali uma ação naturalmente desencadeada, tal como ele pensava a naturalidade de uma ação cênica. Através do Damasio, a gente consegue compreender esse caminho, essa possibilidade de premissa levantada pelo Stanislavski. As ações físicas, só para a gente relembrar, resumidamente, são aqueles movimentos, aqueles gestos, aquelas ações fisicalizadas, independentemente de haver falas ou textos associadas a elas, que induzem no personagem as sensações, sentimentos e estados de ânimo provocados pela situação. A partir da elaboração daquilo que nós chamamos métodos ou método das ações físicas, o teatrólogo russo Konstantin Stanislavski buscava uma interpretação baseada na vida real, entre aspas, sim, que abandonasse os clichês e que fosse autenticamente orgânica. Estava acontecendo ali uma revalidação da cena no início do século XX, que rompia com os parâmetros anteriores. Prosseguindo adiante, segundo o seu sistema, para alcançar a veracidade na criação do personagem, o ator deve partir de si mesmo. Vocês estão entendendo onde nós vamos chegar, não é? Ele deve partir de si mesmo, de suas características pessoais, buscando a verdade nas ações físicas mais simples, que mais resultassem expressivas, empregando o seu eu para a lógica do outro, neste caso, o personagem criado. Stanislavski
Considerava que a verdade das ações físicas levava os atores a acreditarem na cena que estavam fazendo e que essa fé cênica, para citarmos diretamente o autor, se definia por um estado de presença cênica, como eu estou chamando agora, que mais adiante se converteria no eu sou na ação e na criação, citando mais uma vez o autor. Todo esse processo de reavaliação, de revalidação que aconteceu no início do século XX, essa revalidação da cena que aconteceu no início do século passado, foi também definindo os contornos daquilo que se esperava do ator enquanto prontidão para atuar. Ótimo! Vamos adiante. Vamos começar a sintetizar essa ideia. Quando a gente pensa o estado de prontidão na cena, que é presença e que é prontidão é igual ter uma habilidade mais estar disposto a realizá-la, aquela equação que eu levantei lá atrás, a gente pretende entender os processos físicos e emocionais que envolvem o treinamento do ator. Seja por quaisquer técnicas ou métodos que desenvolvam, criem ou possibilitem a criação e o desempenho artístico, ou melhor dizendo, estético do ator. Então não tem jeito, tem que ir para a sala de trabalho, tem que suar a camisa, tem que se preparar, a gente vai ter que ter uma disciplina para ensaios, para treinamento corporal, pelas vias que os atuadores escolherem. Tem gente que vai ter mais aptidão, tem gente que vai ter menos aptidão, tem gente que vai ter mais condicionamento físico natural, tem gente que vai ter menos, tem gente que vai ter mais elasticidade, menos elasticidade, não importa. A partir disso, nós sabemos que o gatilho é treinar, estudar, ler, malhar, se preparar, se dedicar. A premissa aqui agora é o ritual do seu treinamento pessoal, individualmente ou com seu grupo, com a sua companhia, visando alcançar o objetivo do seu produto estético. Você tem que treinar o seu corpo, para o seu corpo obedecer ao que você quer realizar. Essa investigação sobre a prontidão circunscreve, portanto, a indagação sobre a natureza do processo semiótico para a construção ou da construção do corpo do ator. Vocês entendem? Circunscreve a indagação sobre a criação de semioses multimodais, verbais e não verbais, tais como o olhar, o aceno de mão, a piscadela, o ranger de dentes, o dar de ombros, o sorriso, o meneio de cabeça, o levantar de sobrancelha, a tremedeira nas pernas, o uso dos braços, das mãos, dos ombros, etc., etc., pelo ator. Pela sua natureza multimodal, é no teatro que várias manifestações artísticas decorrem em outras manifestações, como os movimentos corporais, o gesto, o equilíbrio, o ritmo, a melodia, a métrica, as palavras, a luz, a cor. São várias semioses que concorrem. O estado de prontidão cênica possibilita ao ator, após aquela situação pré-expressiva ou inicial de treinamento, de ensaio, de treinamento físico e emocional lá na sala de trabalho, permitem ao ator estar pronto e disponível para exercer e desempenhar a sua habilidade, para transitar para um estado ampliado de expressividade, ou seja, a prontidão requerida para ou pela a ficcionalização de estados multimodais semióticos, ou seja, estados multimodais que requerem semioses múltiplas co-ocorrentes, o dar de ombros, o esgar de boca, a levantada de sobrancelha, junto com a fala, com o texto, com gestos manuais, com gestos de braços, movimentos corporais. Tudo isso visando atender à demanda daquilo que chamamos cena. Gostaria de pontuar multimodalidade, já que eu levantei esse conceito, vinculando à prontidão, ao estado de prontidão. Eu defino multimodalidade como o uso de diversos modos semióticos na concepção de um produto ou de um evento semiótico simbólico, juntamente com a maneira particular, segundo a qual esses modos são combinados
para compor uma obra. Por exemplo, nas artes cinematográficas, no cinema, quando a ação é predominante e a música acrescenta um novo elemento modal, pontuando a construção e a compreensão de uma cena. Também é assim nas artes corporais, no teatro, nas artes cênicas, aonde se reúnem linguagem, semioses, movimentos, ações, ao mesmo tempo em que circulam nele o nosso cotidiano, a nossa ação comunicativa. Para tudo isso, o estado do ator é o estado de prontidão, um estado de treinamento. O ator tem que estar treinado. Não é trivial. Não há trivialização. Há a construção ficcional de um estado cênico a partir de um treinamento. Isso não é trivial. O ator em estado de prontidão se torna hábil e competente ao mesmo tempo para resolver intrincados problemas de cena. Adquire condições para solucionar outros tipos de problemas em diferentes áreas. Excitação e entusiasmo, sim, são condições para a transformação de um estado pré-expressivo em um estado expressivo de prontidão para a cena. Os jogos teatrais, por exemplo, contêm e apresentam oportunidades para o despertar espontâneo da criação estética. Porém, tanto a intuição quanto a criatividade realmente não podem ser programadas, mas elas podem ser estimuladas pelo estado de presença, de presteza, de prontidão do ator em inter-relação com o outro. E agora vem aquela joia da coroa, o segredo que eu mencionei anteriormente. Ainda que o outro seja a si mesmo. O teatro é aquela modalidade artística que privilegia o uso de sistemas e recursos de semioses coexistentes que muitas vezes coocorrem, retomando e sintetizando a ideia. A palavra, o silêncio, movimentos, gestos, ação, dramaturgia, etc. E que promove o desenvolvimento da imaginação, o senso crítico sobre aquilo que é público e o que é privado. Dessa forma, funcionando como uma ferramenta propulsora e motivacional da busca pelo estado de prontidão. Por quê? Porque é o ator aquele que tem que dar conta de resolver esteticamente, em harmonia dramatúrgica, de cena ou de texto, as questões que estão sendo perseguidas pelo produto artístico, pelo espetáculo que ele desempenha. Para ter acesso a essa lucidez, para a resolução de problemas da cena, o ator necessita desse treinamento prévio para, tal como vimos antes em educação, mencionada anteriormente, empregar em determinada tarefa habilidades iguais àquelas exigidas pela situação. A atividade teatral desenvolve diversas dimensões interacionais, para as quais o ator precisa estar em estado de prontidão. Entre o próprio ator e o autor, entre o ator e o diretor, entre atores, entre os técnicos e o autor, entre os técnicos, o ator, o diretor, a companhia. Enfim, entre indivíduos com diferentes papéis. Uma dimensão, contudo, é peculiar e sem a qual o teatro, as artes cênicas não existem. Há uma espécie de diálogo entre ator e público, que é aquele que apreende a expressão suscitada pelo ator. Por meio deste diálogo é que o ator aprende a conduzir os gestos, as palavras, as pausas, o olhar, a ação presente de cena, ou seja, todas as diversas semioses do ator. A reação da plateia, para onde ela olha, se boceja ou se ri ou se comove nas horas certas, todas as diversas semioses do público. Configura, para quem está gerente da situação de atuar, o ator, uma resposta ao ato de ser intérprete, aos seus conceitos sobre o personagem e sobre a dramaturgia estética do espetáculo e, consequentemente, sobre o ser humano e sobre seus desígnios. O teatro é a vida. Faz-se teatro para reencontrar a vida.
Mas se o teatro fosse exatamente igual à vida, então não seria necessária a sua recriação. O fenômeno teatral, isso é um conceito em si, mas é outra história, vamos nos ater ao termo. O fenômeno teatral apresenta a vida de uma forma mais legível e mais intensa, porque ele está concentrado no espaço e no tempo, e nessa relação fundante, emissor-receptor. Faz sentido para atingir um estado satisfatório prévio, pré-expressivo e posteriormente expressivo, seguir aquilo que o Yoshio Ida aponta, propõe, quando ele diz que, abre aspas, atuar não é apenas emoção, movimento ou ações que comumente reconhecemos como atuação. Atuar envolve também um nível fundamental, o das sensações básicas do corpo. O treinamento de prontidão visa ao ator acessar essas sensações básicas do corpo rapidamente, de modo controlado, técnico, crítico, ainda que intuitivamente. Pois, como nós já sabemos, a intuição também não é trivial. A intuição para a cena precisa ser treinada, requer treinamento prévio também. E isso também está envolvido nos processos de prontidão. A minha experiência prática como atriz, professora, diretora, profissional das artes cênicas, me ensinou que o ator, para chegar a se expressar de maneira eficaz em relação aos objetivos propostos pela dramaturgia ou pelo jogo, não deve começar por acionar os seus sentimentos ou psicologismos. Porém, o ator deve começar pelo estado de prontidão, isto é, deve começar pelos seus movimentos, pelos gestos, pelas semioses multimodais que co-ocorrem, verbais e não verbais, pelas ações físicas, pela psicofisicalidade. E para isso, precisa de um corpo e mente treinados para as habilidades de recriação ficcional da vida e de seus poderosos processos simbólicos. Eu espero ter contribuído para esse panorama, para essa reflexão acerca do que seja o estado de prontidão atoral para a cena. Muito obrigada a todos e até a próxima.